recém-casados, coloquem o serviço de Jeová em primeiro lugar. O texto temático é o Salmo 28:7. Jeová é minha força, nele confia o meu coração. Esse, de fato, é um belo estudo e vai nos ajudar a realmente tomar boas decisões. Quando nós tomamos decisões no início do casamento, em especial, apropriadas, isso pode determinar quanto tempo e energia vamos gastar no serviço de Jeová. Então, isso pode influenciar a nossa vida, na verdade, até o resto da nossa vida. Como tomar decisões sábias e ser feliz dentro do casamento e no serviço de Jeová. Isso que esse estudo vai nos mostrar. Então, nós vamos fazer essa bela consideração, e para iniciar, o irmão Felipe Costa vai ser o nosso leitor. Por favor, irmão Felipe, vamos ler o primeiro e segundo parágrafo? Você está para se casar ou se casou faz pouco tempo? Então, você com certeza quer aproveitar a vida ao lado da pessoa que tanto ama. É claro que o casamento tem seus desafios. Os recém-casados precisam tomar decisões importantes. E o modo como eles lidam com esses desafios e com essas decisões pode afetar a felicidade deles pelo resto da vida. Quando o marido e a esposa confiam em Jeová, eles tomam boas decisões. O casamento deles se torna mais forte e eles são mais felizes. Mas o casal que não leva em conta o que Deus pensa provavelmente vai ter problemas no casamento e não vai ser feliz. Este estudo foi preparado especialmente para os recém-casados, mas ele vai falar de desafios que todos os que são casados enfrentam. Ele vai destacar o que podemos aprender com os exemplos de homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Esses exemplos vão nos ensinar lições que podemos aplicar em várias áreas da vida, incluindo o casamento. Também vamos ver o que podemos aprender com as experiências de alguns casais dos nossos dias. Muito bem. Então, a pergunta A dos 2 parágrafos diz: por que os recém-casados devem confiar em Jeová? Por que que eles devem fazer isso? Vamos ouvir irmão Cleiton, por favor. Porque à medida que eles forem com o tempo, né, passando junto, eles vão ter que tomar decisões na vida deles, né, juntos como casal. E dependendo da decisão que eles tomar, isso pode influenciar a vida deles, né? Ou se eles vão ser felizes ou não dentro do casamento. Então, eles vão ter que incluir Jeová no casamento. Por isso vai ser importante confiar nas orientações que Jeová tem a repassar a eles. Muito bom. Vamos ler o Salmo 37, 3 e 4? Quem que poderia, por favor, ler para nós? Vamos ouvir irmã Sara, por favor, irmã Sara. Confie em Jeová e faça o bem. Resida na terra e haja com fidelidade. Encontre a mais plena alegria em Jeová, e ele lhes concederá os desejos do seu coração. Muito bom. Então, segundo esse texto, o que Jeová deseja para os recém-casados e todos os outros casados? Vamos ouvir a irmã Carla Silva, por favor. Então, segundo esse texto, quando a gente confia em Jeová, a gente encontra mais plena alegria. Então, quando os casais colocam em prática os ensinamentos de Jeová, com certeza eles terão um casamento feliz. Muito bom. E a parte B, o que vamos ver nesse estudo? Irmão Tércio, por favor. Esse estudo ele vai falar, né, de alguns desafios que todos os casados enfrentam, né, destacando o que a gente pode aprender com exemplos de homens e mulheres do passado. E também vai nos mostrar algumas lições que a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida, em especial o casamento. Bom, obrigado. Então, vamos passar para o primeiro tópico. Que desafios os recém-casados podem enfrentar? Então, vamos à leitura do 3 e do 4. Alguns talvez incentivem os recém-casados a levar o que eles chamam de uma vida normal. Por exemplo, pais ou outros parentes podem pressionar o casal a ter filhos o quanto antes. Ou pode ser que amigos ou familiares bem-intencionados incentivem os recém-casados a comprar uma casa e enchê-la de móveis e eletrodomésticos para terem muito conforto. Se não prestar atenção, o casal pode acabar ficando totalmente endividado. Então, marido e esposa talvez precisem trabalhar mais para pagar as dívidas.
Eles podem ficar sem tempo para o estudo pessoal, para a adoração em família e para o ministério. Eles talvez até percam reuniões, fazendo hora extra para ganhar mais dinheiro ou para manter o emprego. Como resultado, eles podem acabar perdendo grandes oportunidades para fazer mais no serviço a Jeová. Que desafios os recém-casados talvez enfrentem? Por favor, irmão Moisés. Pode ser que o desafio envolva levar uma vida normal e que até envolva alguma pressão, por exemplo, para ter filhos, para construir uma casa, para ter um carro na garagem, uma casa bem mobiliada. Então, são desafios que se enfrentam. Muito bom. Obrigado, irmão. Um outro ponto, a irmã Aline, por favor. Caso essas boas intenções de incentivo, às vezes, que um amigo ou um familiar faça, né? Só que o casal recém-casado pode acabar ficando endividado com isso tudo, né? De querer ter boas coisas, uma casa grande, e com isso precisem talvez trabalhar mais, acaba gerando mais dívidas, e o lado espiritual deles acaba sendo afetado, porque não tem tempo para poder ter o seu lado espiritual, estudo pessoal, e isso acaba realmente gerando um grande problema. É verdade, muito bom. Vamos ouvir também o irmão Estevão, por favor. É interessante que o parágrafo 3 começa dizendo que o mundo incentiva alguns recém-casados a levar o que eles chamam de uma vida normal. Uma vida normal no sentido do que o mundo pensa que é normal, né? Nenhum de nós, nenhum cristão tem uma vida completamente normal do ponto de vista do mundo. Nós acabamos dedicando muito mais do nosso tempo para o estudo pessoal, para a adoração em família, para o ministério. Então, se a gente for tentar levar a vida do jeito com que outros casais recém-casados do mundo levam, não vamos conseguir fazer tudo. Obrigado. Irmã Marta, por favor. E às vezes o casal pode pensar, mas vamos só agora no começo, é temporário, né? Vamos nos empenhar aqui para algo que nós queremos, mas isso pode ser um laço, porque uma coisa que eles podem pensar, é só agora no começo, eles podem contrair dívidas, se envolver com outras coisas, e isso vai afetar a parte espiritual da vida deles. É verdade, bem lembrado. Vamos ver a figura que tem para esses dois parágrafos. Tem aqui uma pergunta: que decisões podem impedir os recém-casados a fazer mais no serviço de Jeová? O que nós podemos notar aqui alguns aspectos? Vamos ouvir o irmão Fábio, por favor, Fábio Aires. Nessa cena nós conseguimos ver esse casal, eles discutindo a respeito das finanças da casa, né? Nós vemos vários papéis, várias contas ali, né, em cima da mesa, caneta, né, e tá calculando, e parece que a expressão deles, eles estão um pouco preocupados. Então, eles adquiriram bastante coisa, né? A gente vê, talvez, várias fotos, vários passeios que fizeram, várias coisas diferentes que fizeram na casa, mas isso talvez comprometeu o tempo deles, que eles poderiam usar mais para Jeová. Isso mesmo, muito bom. Vamos em frente? Vamos à leitura agora do 5º parágrafo. A experiência mostra que quando colocamos o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida, não somos realmente felizes. Veja o que um casal chamado Klaus e Marisa aprendeu sobre esse assunto. No início do casamento, os dois trabalhavam o dia todo para terem uma vida mais confortável. Só que, depois de um tempo, eles perceberam que não estavam realmente felizes. Klaus reconhece: nós tínhamos mais do que precisávamos em sentido material, mas não tínhamos nenhum alvo espiritual. Para ser honesto, a nossa vida era complicada e estressante. Talvez você também já tenha percebido que colocar o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida não traz verdadeira satisfação. Se esse é o seu caso, não fique desanimado. Veja como um bom exemplo de outros pode ajudá-lo. Primeiro, vamos ver o que os maridos podem aprender com o exemplo do rei Jeosafá. Pergunta do 5. O que o exemplo de Klaus e Marisa nos ensina? Por favor, irmão Jonas. Então, nos ensina que no começo, talvez o casal ache normal e passam a se preocupar primeiramente em ter esse estilo de vida confortável, talvez muita coisa, mas depois, como o exemplo desse casal nos ensina, eles viram que não era isso, né? Que na realidade eles estavam tendo uma vida complicada e estressante. Então, adquirir coisas não dá felicidade. Eles viram que a coisa espiritual que é mais importante, que eles não tinham nenhum alvo espiritual. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão.
Vamos ouvir a irmã Dayana, por favor, irmã. Interessante foi o comentário deles, né? Que eles só perceberam depois de um tempo que eles não estavam realmente sendo felizes. Então, pode levar até anos para a pessoa poder perceber isso. Por isso, esse estudo é tão importante. Ele fala como que a gente pode fazer isso antes, porque Jeová quer que tenha um casamento e uma vida realmente feliz. Muito bom, obrigado. Bem, vamos em frente, então. Agora, assim como o rei Josafá, confie em Jeová. O próximo tópico. Vamos à leitura do 6, por favor. Maridos, de vez em quando vocês se sentem sobrecarregados pelas responsabilidades? Então veja o exemplo do rei Josafá. Por ser o rei, Josafá tinha a responsabilidade de cuidar do bem-estar de toda a nação. Como ele cuidou dessa enorme responsabilidade? Josafá fez o que pôde para proteger o povo. Ele construiu fortalezas nas cidades de Judá e reuniu um grande exército de mais de 1.160.000 soldados. Mais tarde, Josafá teve que lidar com um enorme desafio. Um grande exército de amonitas, moabitas e de homens da região montanhosa de Seir decidiram guerrear contra ele. Isso colocou a vida de Josafá, de sua família e do povo em risco. O que Josafá fez? Ele buscou a ajuda e o poder de Jeová. Isso está de acordo com o conselho de que encontramos em Provérbios 3, 5 e 6. A oração humilde de Josafá, registrada em 2 Crônicas 20, do 5 ao 12, mostra o quanto ele confiava em seu amoroso Pai Celestial. Como Jeová respondeu à oração de Josafá? Muito bom. Vamos primeiro fazer a leitura do texto. Provérbios 3, 5 e 6. Por favor, irmã Aline, por favor. Confie em Jeová de todo o seu coração, não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Obrigado, irmã. Excelente. Então, a pergunta, ao enfrentar um grande desafio, como o rei Josafá colocou Provérbios 3, 5, 6 em prática? Como é que ele fez isso? A irmã Maica, por favor. Então, como um rei... Tá me ouvindo? Vamos. Ok. Então, como um rei responsável, ele cuidava do bem-estar do povo, né? Ele fez o que pôde para proteger o povo, mas em determinado momento ele se deparou com uma situação que até a vida dele e da família também estavam em risco. Mas, apesar de tudo que ele já tinha preparado para proteger o povo, ele não confiou no seu próprio conhecimento, né? Ele buscou a Jeová e ele foi respondido por Jeová. Então, assim como um chefe de família que se preocupa bem com o bem-estar da espiritualidade da sua família, mas nem sempre ele pode confiar, melhor dizendo, ele nunca pode confiar somente no seu próprio conhecimento, né? Tem que buscar a Jeová para obter ajuda. Muito bom, obrigado, irmã. Irmão Felipe, por favor. E Josafá, ele realmente confiava em Jeová, né? Lá na oração dele, em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 12, ele deixou claro que não sabia o que devia fazer. Mas ele disse que os olhos do povo se fixavam em Jeová, e o olho dele também. Então, apesar de ter feito o que podia, como nós aprendemos no discurso, né? Mas Josafá continuou confiando em Jeová, orando a Jeová, quando não soube o que podia fazer. É verdade, muito bom. Irmão Samuel, por favor. Um detalhe na oração também, aqui dele em 2 Crônicas, é que ele fez essa oração na congregação. Então, ele não se sentiu com medo de deixar claro para as pessoas da dianteira da nação que ele estava com medo e queria a ajuda de Jeová. Então, que belo exemplo também para nós maridos entender essa humildade. Excelente, obrigado por destacar isso, irmão Samuel. Obrigado aos dois irmãos por destacarem o texto também, além do texto lido. Excelente, vamos em frente, vamos agora ver como foi respondida a oração dele, o parágrafo 7. Jeová falou com Josafá por meio de um levita chamado Jaziel. Jeová disse: tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. As instruções que Josafá recebeu para a batalha não foram as mais comuns, mas elas não tinham vindo de um simples humano, e sim do próprio Jeová. Confiando totalmente em seu Deus, Josafá obedeceu às instruções. Quando ele e o povo foram ao encontro dos seus inimigos, ele colocou à frente de suas tropas não os soldados mais habilidosos, mas cantores desarmados.
Jeová não decepcionou Josafá. Ele derrotou aquele exército inimigo. Então, como Jeová respondeu à oração de Jeosafá? Irmã Janice, por favor. Ele deu instruções por meio de um levita chamado Jaziel, que eles deveriam tomar a posição, ficar parados e esperar a salvação de Jeová. Excelente, irmã. Muito obrigado. Vamos ouvir a irmã Tatiane Aires, por favor. E é bem interessante ver que, no caso de Jeosafá, ele ficou atento a como que Jeová iria responder a sua oração. Foi bem comum, porque Jeová usou ali um levita, né, que estava ali no meio da congregação para responder essa oração. E também as ordens que Jeová deu foram incomuns, né? Por exemplo, usar cantores desarmados. Então, eles tinham que ter plena confiança de que era Jeová quem ia lutar, eles tinham que ficar parados. Então, isso nos faz lembrar que a gente também tem que ficar atento a quando Jeová responde às nossas orações, e às vezes a gente pode achar que vai ser difícil a gente fazer certas mudanças ou acatar, mas tem que confiar em Jeová. Muito bom, isso mesmo, né? Vamos ouvir o irmão Mateus, por favor. Interessante que aqui fala que Jeová não decepcionou Josafá, porque ele tinha um exército que era considerável, e ele poderia ter pensado, eu vou com o meu exército para tentar alguma coisa, mas naquela decisão fazia ele desconsiderar o exército dele. Então, essa é a confiança total em Jeová, mesmo quando vai contra até algo que eu tenha, que eu acho que eu sou habilidoso, mas eu coloco Jeová em primeiro lugar. É verdade, era uma grande responsabilidade, né, dele. Quem gostaria de comentar alguns aspectos do texto de 2 Crônicas 20, em especial os versículos 20 e 21? Quem gostaria de comentar para nós? Irmã Bianca, por favor. Achei interessante nesses versículos que os cantores não só cantaram a Jeová, mas deram louvor, e no 22 fala até com alegria. Então foi um canto de como se a batalha já estivesse ganha. Foi uma confiança tão grande que para eles como se estivessem voltando da batalha. Então me ensinou dessa confiança forte em Jeová. É verdade, muito bom. Irmão Estevam, por favor. E as instruções que eles receberam talvez soassem um pouco estranhas para eles naquele momento, né? Por exemplo, eles tiveram que levantar-se cedo. Depois, o versículo 21 diz que os cantores, iriam na frente dos homens armados. Isso podia ser um pouco chocante para aqueles israelitas que estavam acostumados a guerrear, mas seguir a orientação de Jeová da forma correta, da forma como ele orientou, era o melhor naquele momento. É verdade, né? Muito bom. Então, vamos em frente agora à leitura do parágrafo 8. Você, marido, pode aprender muito com o exemplo de Josafá. Você é o responsável pelo bem-estar de sua família. Por isso, trabalhe duro para protegê-la e apoiá-la. Ao enfrentar dificuldades, você talvez ache que pode resolver tudo sozinho, mas não confie em sua própria força. Em vez disso, ore a Jeová quando estiver sozinho e também ore de coração junto com sua esposa. Busque a orientação de Jeová na Bíblia e nas publicações de sua organização. Além disso, aplique os conselhos que encontrar. Outros talvez não concordem com suas decisões baseadas na Bíblia e até digam que você está ficando louco. Pode ser que eles digam que o dinheiro e os bens materiais é que podem dar verdadeira proteção para sua família. Mas lembre-se do exemplo de Josafá. Ele confiou em Jeová e mostrou isso por ações. Jeová não abandonou aquele homem leal e ele também não vai abandonar você. O que mais os casais podem fazer para ter verdadeira alegria? Muito bem. Pergunta do 8 diz, o que os maridos podem aprender com o exemplo de Jeosafá? Eles podem aprender. Irmão Jonas, por favor. Podem aprender que, assim como Josafá, não deve confiar na sua própria força. De fato, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, deve persistir em pedir a Deus, né? Que Deus dá generosamente sem censurar. Então, orar a Jeová, orar de coração, junto com a esposa, buscar orientação nas publicações, também pedir conselhos de outros e aplicar tudo aquilo que ouve. Então, isso vai ser de ajuda. Muito bom, obrigado, irmão. Irmão Robson, por favor.
Salmo 37:28, lá diz sobre como Jeová ama a justiça e não abandonará aqueles que são leais a ele, né? Então, assim como Jeová ele foi leal com Jeosafá por não abandonar aquele homem leal, ele também não vai abandonar aqueles maridos que se manterem fiéis a ele. Bom, excelente. Obrigado por destacar o texto, irmão. Irmão Rodrigo Nascimento, por favor. Então pode ser que muitos achassem que era loucura Josafá sair das fortalezas e ir com homens desarmados na linha de frente. Parecia que eles não tinham segurança, mas ela veio somente de Jeová. Da mesma forma, alguns pensam que é loucura o casal ele sair da sua zona de conforto, abandonar bens materiais e colocar o serviço de Jeová em primeiro lugar. Mas só que Hebreus 13:5 é bem claro em dizer que quando não se tem amor ao dinheiro e está satisfeito com o que tem, a responsabilidade é de Jeová em cuidar do casal, deixando bem claro que a segurança deles vem somente de Jeová e não do que tem. Bem lembrado, Rodrigo. Muito bom. Obrigado aos dois irmãos por destacarem esses textos. Então, essa responsabilidade para os recém-casados, às vezes, pesa muito. Eu lembro de um irmão que ele disse que acordava de noite, de madrugada, e olhava para o lado e via a esposa dormindo, ela dormindo tranquilamente. Ele dizia, e agora eu sou responsável por ela, eu vou ter que cuidar dela. Então, é assim que acontece às vezes, o peso da responsabilidade dos maridos conscienciosos. Mas fazendo como os irmãos comentaram, confiando em Jeová, seguindo esses passos, sem dúvida eles serão bem-sucedidos. Vamos ver mais. Agora nós vamos passar a ver outro exemplo da Bíblia. Como o profeta Isaías e sua esposa façam do serviço a Jeová sua prioridade. Vamos considerar... parece que temos uma figura aqui, é isso? Temos sim, desculpe, eu esqueci da figura. Então, temos aqui, o que podemos observar agora nessa figura, em contraste com aquela primeira figura do mesmo casal? O que nós podemos ver aqui? A irmã Dayana, por favor. Estamos vendo eles colocando os filhos de Jeová em primeiro lugar, até com um sorriso no rosto, né? Vendo eles estudando aqui a Bíblia, possivelmente oraram juntos também. Estamos vendo aqui na mesa o livro Adoração Pura. Estão colocando alvos na vida, diferente do que na primeira gravura que nós vimos. É verdade. Irmão Moisés, por favor. Eu achei interessante que, em comparação com a primeira ilustração, essa daqui é muito mais simples, a vestimenta deles, o ambiente. E assim como Josafá que confiou no canal que Jeová providenciou, que foi o sacerdote, o casal também está confiando no canal, que é a organização de Jeová, através de publicações, de orientações, artigos e da Bíblia. Muito bom. Então, nós vamos ver ainda no 9, depois no 10, como é que esses profetas fiéis fizeram também e como podemos fazer hoje. Vamos ao 9, então, por favor. Para Isaías e sua esposa, o serviço a Jeová era a coisa mais importante. Isaías era um profeta e é bem provável que sua esposa tivesse sua própria designação, já que na Bíblia ela é chamada de profetisa. É evidente que esse casal estava concentrado em adorar Jeová. Eles são um excelente exemplo para os casais de nossos dias. Muito bem. Então, a pergunta, o que sabemos sobre o profeta Isaías e sua esposa? A irmã Sara, por favor. Bom, Isaías era um profeta, e na Bíblia a esposa dele é chamada de profetisa, então mostrando que ela tinha sua própria designação. Então nós vemos que eles, como casal, estavam concentrados em adorar a Jeová. Isso mesmo, muito bom. Vamos em frente, parágrafo 10 agora. Os casais de nossos dias podem imitar o exemplo de Isaías e sua esposa por fazer o máximo no serviço a Jeová. Eles podem fortalecer a confiança em Jeová por estudar as profecias bíblicas juntos e ver como elas sempre se cumprem. É bom que eles pensem em como podem participar do cumprimento de certas profecias. Por exemplo, a profecia de Jesus sobre a pregação das boas novas antes do fim. Quanto mais marido e esposa estudam as profecias bíblicas e têm certeza de que elas sempre se cumprem, mais decididos eles ficam a fazer o melhor para Jeová. A pergunta do 10, como estudar profecias bíblicas pode ajudar os casais?
Irmão Moisés, por favor. Desculpa, foi engano, eu deixei a mão levantada. Pois não. Vamos então ouvir o irmão Rodrigo, por favor. Uma excelente maneira é por estudar profecias bíblicas juntos, como um casal, e daí observarem como que o casal tem participação no cumprimento das profecias hoje. É isso mesmo. Que sugestão nós temos aqui nessa nota? Que sugestão? Irmão Samuel, por favor. Estamos com o livro de Ezequiel, e é uma sugestão, alguns capítulos aqui para o casal meditar. Por exemplo, foi sugerido aqui o capítulo 7, que mostrou a punição de Jeová contra as nações ao redor da nação de Israel. Então, quando o casal pensa sobre como Jeová lidou com aquelas nações, e como que Israel falhava quando permitia má associação com eles, vai ajudar o casal também a não ceder à pressão de parentes ou de colegas de trabalho, e nem do conceito desse mundo quanto ao valor do dinheiro, da riqueza, sistema político, mas vai fortalecer sua relação com Jeová e gastar-se no trabalho dele. Muito bom, excelente, né? E também eu conheço casais que estudam juntos essas profecias, preparando a lição para a reunião de meio de semana do livro de Ezequiel, o livro Adoração. Então, ajuda o casal a ficar bem unido, vendo essas profecias. Muito bem, vamos ver agora outro casal? Como Priscila e Áquila coloquem os interesses do reino em primeiro lugar. Por favor, a leitura do 11, Felipe. Os recém-casados podem aprender com o exemplo de Priscila e Áquila, um casal judeu que vivia na cidade de Roma. Eles aprenderam as boas novas a respeito de Jesus e se tornaram cristãos. Sem dúvida, eles gostavam muito da vida que levavam, mas a vida deles mudou de repente quando o imperador Cláudio ordenou que os judeus saíssem de Roma. Veja o que isso significou para Áquila e Priscila. Eles tiveram que deixar a localidade que conheciam, encontrar um novo lar e recomeçar do zero seu negócio como fabricantes de tendas. Em seu novo lar, em Corinto, Áquila e Priscila se envolveram com a congregação local e trabalharam junto com o apóstolo Paulo para fortalecer os irmãos ali. Mais tarde, eles se mudaram para outras cidades que precisavam de mais publicadores. Sem dúvida, a vida deles deve ter sido intensa, mas muito recompensadora. Você provavelmente conhece a história de Áquila e Priscila, mas já parou para pensar por que eles foram capazes de fazer tudo isso? Porque, mesmo enfrentando mudanças inesperadas, eles continuaram a colocar o reino em primeiro lugar. Priscila e Áquila foram capazes de fazer e por quê? Que eles foram capazes e por quê? Irmão Esteban, por favor. Priscila e Áquila, eles foram capazes de lidar com mudanças inesperadas e de forma muito madura. Por exemplo, eles tiveram que mudar de Roma quando o imperador Cláudio mandou que eles saíssem de lá. Saíram da localidade onde eles conheciam, tiveram que arrumar uma casa nova, começar um trabalho novo, né? Mas tudo isso eles conseguiram porque eles confiavam em Jeová, que Jeová iria recompensá-los. Mesmo, muito bom. Vamos ouvir a irmã Tatiane, por favor. E é interessante que toda vez que a gente lê na Bíblia sobre Áquila ou sobre Priscila, a gente pode esperar nunca ouvir o nome só de um deles, eles vão estar sempre em associação um com o outro. Isso é porque eles se uniram, eles se empenharam juntos em dar o seu melhor a Jeová, isso fez diferença na vida do apóstolo Paulo. Foi tanto, né, o empenho deles que o apóstolo Paulo chegou a mencionar que eles arriscaram seus próprios pescoços a favor dele. É verdade. E quando lemos esses textos na Bíblia, o que acontece de curioso sobre o nome deles? Em que ordem aparece e o que isso mostra? O que isso mostra? Irmão Jonas, por favor. É curioso que aparece o nome dela sempre, né? O nome dela até em primeiro lugar, primeiro do que o dele, né? Isso indica que, embora talvez eles fossem bem unidos mesmo em fazer a vontade de Jeová, mas ela tinha uma designação também, né? Ela fazia parte dela, ela era bem notável também como evangelizadora. Isso mesmo, muito bom. Irmão Samuel, por favor.
Também é apreciável do exemplo deles que eles não esperaram uma situação ideal para servir a Jeová. Então, assim, os casais também não precisam ficar esperando o que parece ser a condição ideal. Para onde eles fossem, eles colocavam o reino primeiro, punham a casa deles para ser a congregação ali. Então, estavam sempre enfronhados, porque eles confiavam em Jeová. Isso mesmo, né? Notaram também nesses dois textos em quantas cidades eles serviram? Pelo menos aqui, Roma já foi comentada. Durante um período também trabalharam com Paulo, mais de um ano, vamos dizer assim. Em que cidade mesmo e que outras o texto mostra? A irmã Sara, por favor. Então, o texto menciona Síria, Cencreia, Éfeso, estão mostrando que era um casal muito ativo e que colocava o reino em primeiro lugar. Que coisa bonita, não é? Obrigado, irmã Sara, por destacar isso, né? Muito bom. Então, vamos agora ver o parágrafo 12. Os casais hoje podem imitar o exemplo de Priscila e Áquila por colocar os interesses do reino em primeiro lugar. O melhor momento para o casal conversar sobre seus alvos é quando estão namorando. É bom quando um casal toma decisões junto e se esforça para alcançar alvos espirituais em comum. Isso aumenta a sua chance de ver a mão de Jeová em sua vida. Veja o exemplo de Russell e Elizabeth. Russell conta: durante o namoro, conversamos especificamente sobre nossos alvos espirituais. Elizabeth diz: tivemos essa conversa para que mais tarde, quando chegasse a hora de tomar decisões, as nossas escolhas não nos impedissem de alcançar nossos alvos. As circunstâncias de Russell e Elizabeth permitiram que eles se mudassem para a Micronésia, onde havia necessidade de mais publicadores. Por que um casal deve estabelecer alvos espirituais? Irmã Marta, por favor. É porque assim eles estarão colocando os interesses do reino em primeiro lugar, e conforme Eclesiastes 4, 9 e 12, também estarão colocando Jeová como um cordão tríplice, e eles vão ter a chance de ver a mão de Jeová em sua vida. Muito bom, obrigado pelo destaque do texto também. Irmão Rodrigo, por favor. E como o parágrafo salientou muito bem, o momento ideal para conversar sobre os alvos é no namoro, porque um talvez queira servir no território, mas a outra pessoa talvez queira servir ali mesmo na congregação, né? Se deixar para conversar sobre isso só depois de casados, isso pode prejudicar os dois agirem juntos. Por isso esse princípio de Eclesiastes 4:12 é vital, que passa a ideia de que o casal ele se ajuda, ele luta junto para atingir os alvos e continuar neles. Assim como Priscila e Áquila, e não deixando assim como que cada um puxando no lado da corda, né? Certo, obrigado, Rodrigo. Muito bom. Irmã Bianca, por favor. Nesse aspecto, é interessante o comentário da irmã Elizabeth, porque ela falou que tiveram essa conversa para que, quando chegasse a hora de tomar decisões, essas escolhas não iam impedir de chegar no alvo. Porque se vai tomando decisões sem o alvo de onde vai chegar, então nunca vai chegar até o foco em Jeová. Mas tendo o foco, as decisões vão encaixando. É verdade, muito bem lembrado, né? Excelente. Vamos em frente, então. Agora nós vamos considerar o parágrafo 13, a leitura. Assim como Russell e Elizabeth, muitos casais tomaram a decisão de levar uma vida simples para fazer o máximo possível na obra de pregar e ensinar. Quando um casal estabelece alvos para fazer o melhor para Jeová e trabalha junto para atingir esses alvos, os resultados são muito bons. Marido e esposa podem ver como Jeová cuida deles. Sua confiança em Jeová aumenta e eles sentem verdadeira felicidade. Vamos ler o Salmo, por favor. Salmo 28, 7. Irmã Carla, por favor, pode ler para nós? Jeová é a minha força e o meu escudo. Nele confia o meu coração. Eu recebi a sua ajuda e o meu coração se alegra. Assim eu louvarei com o meu cântico. Muito bom, obrigado, irmã. Então, de acordo com o Salmo 28, 7, qual o resultado quando confiamos em Jeová? Vamos ouvir irmã Maica primeiro, por favor. Confiar em Jeová é o que vai
nos conceder a ajuda que precisamos para qualquer alvo que tenhamos em mente, né, como casal. E isso é o que vai realmente trazer aquela verdadeira alegria, a plena alegria que só vem de confiar em Jeová. Isso mesmo, muito bom, irmã. Irmão Felipe, por favor. E o texto fala que quando recebe a ajuda de Jeová, o coração do casal se alegra, né? Eu fiquei pensando que isso de estabelecer alvos, como aprendemos com Áquila e Priscila, não depende muito das nossas circunstâncias atuais. Então, até durante a pandemia, por exemplo, um casal pode fazer planos, né, para o futuro, ter alvos espirituais dentro da organização. E com certeza isso vai trazer alegria. É verdade, muito bom. Agora aqui na figura, o que estão fazendo aqui esse casal agora essa outra fase agora da vida deles? O que eles estão fazendo? Irmão Fábio, por favor. Eu gostei que eles estão fazendo um planejamento juntos, fizeram um calendário, e se a gente observar o calendário deles, a maioria das coisas são coisas espirituais. Então tem estudo da Bíblia, oração em família, serviço de campo. Então estão planejando atividades espirituais juntas. Do lado esquerdo, no rodapé, nós vemos até que eles aprendem um novo idioma. As fotos são fotos mais teocráticas, estão com alvos de viajar para um outro país, dando a entender aqui que também seria para pregação. Então isso mostra como que eles mudaram agora a atitude deles, trabalhando menos, secularmente, mais para Jeová. Isso mesmo, muito bom. Irmão Estevam, por favor. E agora, finalmente, eles estão colocando em prática tudo aquilo que eles estudaram, né? Eles, não basta apenas estudar, é bom, uma hora vai ter que colocar isso em prática, fazer um planejamento e começar realmente a atuar em cima desses alvos. Verdade, né? Que bom. Incentivo e exemplo, né? Para todos nós. Muito bem. Então, vamos agora ao próximo tópico. Assim como o apóstolo Pedro e sua esposa, confiem nas promessas de Jeová. Vamos à leitura do 14. Os casais também podem aprender com o exemplo do apóstolo Pedro e sua esposa. Entre 6 meses e 1 ano, depois de encontrar Jesus pela primeira vez, Pedro teve que tomar uma decisão importante. Ele vivia de seu negócio de pesca. Então Jesus o convidou para segui-lo por tempo integral. Essa não foi uma decisão fácil para Pedro. Ele tinha que levar em conta a situação de sua família, mas ele escolheu acompanhar Jesus em seu trabalho de pregação. Essa foi uma escolha muito sábia, e temos bons motivos para acreditar que a esposa de Pedro apoiou a decisão que ele tomou. A Bíblia indica que, depois da ressurreição de Jesus, ela acompanhou Pedro em suas viagens por um tempo. Sem dúvida, por causa do bom exemplo de sua esposa, Pedro pôde dar conselhos para os maridos e as esposas cristãs com a consciência limpa. Jeová tinha prometido cuidar daqueles que colocassem o reino em primeiro lugar. Com certeza, tanto Pedro quanto sua esposa confiaram nessa promessa. Então, vamos ler primeiro Mateus capítulo 6, os versículos 25 e depois do 31 ao 34. Então, vamos ouvir o irmão Cleiton, por favor. Mateus 6, 25. Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? 31 ao 34. Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas coisas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Muito bom. Excelente leitura, irmão. Muito obrigado. A pergunta do 14, então, como o apóstolo Pedro e sua esposa mostraram que confiavam na promessa em Mateus 6, 25, 31 a 34. Tem vários aspectos, podemos comentar um pouquinho por vez. Vamos ouvir primeiro a irmã Janice, por favor. Eles mostraram por deixar o seu negócio de pesca e seguir Jesus. Exatamente. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário objetivo. Um outro ponto, irmão Mateus, por favor.
aquela decisão não foi fácil, até porque talvez Pedro gostasse também, né, daquele trabalho. E depois, tudo leva a crer que a esposa apoiou essa decisão que Pedro tomou e escolheu acompanhar a Pedro nessa designação. Então, temos bons motivos para ver que ela apoiou e logo depois nós vemos que ela deu o suporte necessário para ele. Muito bom. Ainda um outro aspecto, irmã Tatiana. E a gente pode ver como que a vida do apóstolo Pedro mudou quando ele colocou Jeová em primeiro lugar, a vida dele e da família dele, né? Quando Jesus foi para chamar Pedro, para fazer o convite para ele ser o seguidor, em Lucas 5, ele falou para Jesus: instrutor, trabalhamos arduamente a noite toda e não apanhamos nada. Mas agora, né, em Mateus, que ele ouviu Jesus dizer e ele pôde vivenciar o que era não se preocupar com o amanhã. Então, os casais que colocam Jeová, né, em primeiro lugar, decidem fazer mudanças na vida. Para isso também, não tem dúvida, né? Eles sentem na pele o quanto Jeová cuida de quem coloca o reino em primeiro lugar. É verdade, muito bom. Irmão Rodrigo, por favor. Eu achei interessante também o que o apóstolo Pedro fala na primeira carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Ele dá conselhos ali para as esposas cristãs, e ele não poderia ter franqueza para falar se a esposa dele não agisse conforme está escrito aqui no texto. Ele usa várias expressões, como a esposa estar sujeita, ser obediente à palavra, ter uma conduta casta, ter um espírito calmo, brando, uma pessoa mesmo exemplar. Pedro também tinha uma excelente condição espiritual, não era apenas o apóstolo Pedro, e gostava de acompanhá-lo nas suas viagens. Isso mesmo, bem lembrado. Irmão Samuel, por favor. Ainda sobre esse milagre de Lucas 5, que Jesus fez ele pegar muito peixe, ele ficou espantado, viu que podia confiar na promessa. Com certeza, como bom pescador, deve ter falado para a esposa isso que aconteceu. O ponto é que nós podemos ver em nossa vida pequenas amostras de provas que podemos confiar em Jeová para tomar decisões maiores. Devemos gerar confiança com o que nós já vemos no dia a dia. É verdade. Muito obrigado por destacarem esses aspectos, né? Foi uma decisão bem pesada. Lembram que ele falou uma vez para Jesus: eis que abandonamos todas as coisas, o que haverá para nós? Então, ele fez uma decisão bem objetiva, seguir a Jesus, deixou de lado tudo aquilo e teve uma vida recompensadora. Imagina, um privilégio muito grande no serviço de Jeová. É isso que os casais podem ter também. Bem, vamos em frente. Vamos agora ver o 15. Se você já está casado há alguns anos, como pode continuar cultivando o desejo de fazer mais no ministério? Uma maneira é aprendendo com as experiências de outros casais. Por exemplo, você pode ler a série de artigos Eles se Ofereceram. Esses artigos ajudaram Tiago e Esther, um casal do Brasil, a desenvolver um forte desejo de servir onde a necessidade é maior. Tiago explica: ler como Jeová ajudou seus servos em nossos dias nos fez querer sentir a mão de Jeová nos guiando e cuidando de nós também. Tiago e Esther acabaram se mudando para o Paraguai. Ali eles servem no campo português desde 2014. Esther conta: um texto que nós dois gostamos muito é o de Efésios 3:20. Vez após vez, vimos essas palavras se cumprindo em nosso serviço a Jeová. Nessa carta aos Efésios, Paulo prometeu que Jeová faria muito mais do que pedíssemos a ele. E essa é a pura verdade. O exemplo de Tiago e Esther nos ensina. O que esse exemplo nos ensina? Irmão Robson, por favor. Então, o casal passou a estudar ali a série de artigos, eles se ofereceram, né, aprendendo com a experiência de outros casais, criaram esse desejo, então, de servir onde há mais necessidade e colocar em prática, né? Então, eles nos ensinam como é importante a gente dar esse passo de cultivar o desejo em fazer mais no ministério, mas também, por fim, no final, colocar esse desejo em prática. É verdade, muito bom. Irmão Moisés, por favor. Me chamou a atenção também que o início do parágrafo diz que eles já estavam casados há alguns anos. Então, o estudo tem uma ênfase para os recém-casados, mas aqueles que já são casados já por algum tempo também podem desenvolver alvos em sentido espiritual
e alcançar, como foi o caso do casal de brasileiros aqui. É verdade, excelente. Por favor, irmão Tércio. Algo interessante também que o parágrafo falou foi que o Tiago falou que ler experiências o ajudou, né, também a querer sentir a mão de Jeová. Então, é algo que nos ensina, né? Ler experiências de outros, com certeza nos motiva, assim como motivou o Tiago. É verdade, muito bom. Irmã Maica, por favor. Além de ler essas experiências, muitos de nós temos casais que alcançaram grandes alvos espirituais próximo da gente. Então, a maioria dos que estão no tempo integral alcançaram esse alvo porque tiveram incentivo e o convívio com esses irmãos, né? Então, fica um incentivo para a gente também, no que a gente puder, estar junto com esses que alcançaram alvos espirituais, que têm alvos que possamos cultivar e alcançar também. É verdade, né? Por exemplo, nesse último ano, já tivemos, por mais de um ano, auges consecutivos de pioneiros regulares. Que alvo excelente para muitos casais. Esse pode ser o primeiro passo para depois outras designações no serviço de Jeová. Um excelente modo de começar a fazer mais no serviço de Jeová. Muito bem, vamos em frente agora ao parágrafo 16. Os recém-casados hoje podem se beneficiar da experiência de outros que aprenderam a confiar em Jeová. Alguns casais já servem em tempo integral por muitos anos. Se você e seu esposo ou esposa estão reavaliando seus alvos, o que acham de pedir conselhos para esses casais? Essa é outra forma de mostrar que confiam em Jeová. Os anciãos também podem ajudar os recém-casados a estabelecer alvos e alcançar alvos espirituais. Pergunta do 16. Se um casal está reavaliando seus alvos na vida, a quem eles podem pedir conselhos? Quem eles podem fazer isso, irmã Aline? Então, eles podem pedir conselhos para outros casais que já serviram no tempo integral por muitos anos. E, com certeza, escutar a experiência desses casais ou de outros irmãos vão ajudá-los a confiar em Jeová e tomar essas decisões. Isso mesmo, muito bom. Irmã Dayana, por favor. Outra sugestão do parágrafo dele é até falar com os anciãos, né? Eles também podem ajudar os recém-casados a estabelecer alvos e alcançar esses alvos espirituais também. Muitos de nós estamos no tempo integral hoje, nos tornamos pioneiros com incentivo de outros. Então, nós também podemos fazer isso com outros também. É verdade, irmã. Obrigado. Viu? Excelente. Muito bom. Vamos em frente, então? Vamos ver agora o parágrafo. Não, tem a figura. Eu estou esquecendo a figura de novo. Coloca a figura, por favor, aí, irmão Felipe. Muito bem. O que mostra, então, aqui esse quadro? Vamos ver aqui. Irmão Jonas, por favor. Então, a figura mostra eles conversando, né, com um casal mais experiente, um casal talvez que já teve algumas designações, mostrando um álbum para eles de fotos, e eles se animando cada vez mais, né? Então, mostrando tanto que é importante esse passo, né, de conversar com outros mais experientes. É verdade, muito bom, né? Excelente. Muito bem, então vamos em frente. Agora podemos ir para o 17. Às vezes, quando decidimos fazer mais para Jeová, as coisas não saem bem como esperávamos. Vamos ver o exemplo de Klaus e Marisa, mencionados no começo deste estudo. Depois de 3 anos de casados, eles se mudaram para a Finlândia para ajudar no trabalho de construção na filial daquele país. Mas daí eles ficaram sabendo que não poderiam ficar lá mais de 6 meses. No começo, eles ficaram desapontados, mas as coisas mudaram, e logo eles foram convidados para fazer um curso de árabe. Hoje eles servem felizes no idioma árabe em outro país. Olhando para trás, Marisa admite: dá medo sair de sua zona de conforto e confiar totalmente em Jeová. Mas eu pude ver como Jeová nos ajudou de formas inesperadas. Depois de tudo que passamos, minha confiança em Jeová é muito mais forte. Como esse exemplo nos mostra, podemos ter certeza de que Jeová sempre vai nos recompensar se confiarmos totalmente nele. Muito bom. Então, 17, a pergunta: o que aconteceu com Klaus e Marisa? E o que o exemplo deles nos ensina? Irmã Marta, por favor.
Então, esse casal, tinham 3 anos de casados, quando se mudaram para a Finlândia para ajudar na construção do Betel. Só que eles não iam poder ficar lá mais do que 6 meses. Então, diz aqui que eles ficaram desapontados, mas eles não desistiram. Aí, eles logo foram convidados para fazer um curso de árabe. E hoje eles servem em outro país, né, no idioma árabe. Então, como ela diz, eles puderam ver como Jeová os ajudou, e isso fortaleceu a confiança deles em Jeová ainda mais. Obrigado, irmã. Muito bom. Irmão Estevão, por favor. Uns anos atrás, eu me lembro de um discurso de um irmão do corpo governante que disse que nós não podemos ser como o motorista do banco de trás, né? O passageiro que fica querendo dar palpite para o motorista no caminho que ele deve seguir. Da mesma forma, esse casal mostrou isso. A partir do momento que eles entraram no carro junto com Jeová como motorista, eles deixaram com que Jeová guiasse eles. Agora, talvez não deu certo aquele caminho, aquele plano que eles tinham em mente a princípio, mas Jeová tinha outros planos para eles e eles entraram e aceitaram essas designações. Isso mesmo, irmão. Muito obrigado por lembrar dessa ilustração. Agora, o que a irmã Marisa admitiu fazendo isso que o irmão Estevão comentou? O que ela admite aqui? Irmã Carla, por favor, irmã. Eu gostei mesmo dessa parte, que ela disse que dá medo sair da zona de conforto e confiar totalmente em Jeová, mas ela viu, na vida dela, que Jeová ajudou eles de formas inesperadas. Então, eles não se desapontaram de confiar em Jeová, colocar a vida deles na mão de Jeová. Esse é o ponto, né? Muito bom. Excelente. Então, vamos agora ao último parágrafo, parágrafo 18. O casamento é um presente de Jeová, e ele quer que os casais aproveitem esse presente. Recém-casados, já pararam para avaliar como estão levando sua vida? Será que estão fazendo tudo o que podem para mostrar a Jeová o quanto são gratos por tudo o que ele faz por vocês? Conversem com Jeová em oração. Busquem na Bíblia princípios que se apliquem à sua situação. Então, coloquem em prática os conselhos de Jeová para vocês. Se fizerem isso, podem ter certeza de que sua vida será feliz e recompensadora, porque estarão colocando o serviço a Jeová em primeiro lugar. Muito bom. Irmão Felipe, apreciamos muito sua excelente leitura. Muito obrigado. Viu? A pergunta do 18, o que os casais precisam fazer para continuar colocando o serviço de Jeová em primeiro lugar na vida? Vamos ouvir, irmã Janice, por favor? Uma coisa que o casal deve fazer é sempre ser grato pelo presente que é o casamento. Isso vai fazer eles avaliar se estão fazendo tudo para mostrar essa gratidão. Excelente, irmão. Obrigado. A irmã Sara, por favor. Porque muitas vezes o que falta é o casal se avaliarem mesmo, né? O que eles estão fazendo com a vida deles. E aqui tem uma sugestão muito boa, conversar com Jeová em oração, fazer disso um assunto de oração individual, como casal, fazer pesquisas na Bíblia sobre os princípios bíblicos e colocar em prática os conselhos que eles vão assimilando à medida que fazem isso. Isso mesmo, né? Excelente, viu? Obrigado pelas observações. Praticamente um resumo aqui do nosso estudo, né? Que bom. Então, vamos recapitular os pontos altos relacionados com os personagens da Bíblia. Aqui diz, o que você aprendeu sobre confiar em Jeová com o profeta Isaías e sua esposa? O que você aprendeu com esse primeiro casal? Irmã Tatiana, por favor. Eu aprendi que a coisa mais importante, né, para um casal é estar concentrado em adorar a Jeová e o quanto é importante fazer isso juntos. No caso do profeta Isaías e da esposa, não só ele tinha uma designação, mas ela também tinha a designação dela. Excelente, muito bom. E agora, com Priscila e Áquila. Com Priscila e Áquila. Irmão Rodrigo, por favor. Eu aprendi a não esperar a circunstância ideal para fazer mais para Jeová. Nós vimos no exemplo deles que, com mudanças inesperadas e constantes, eles conseguiram
continuar mantendo o foco deles, o objetivo que era fazer melhor para Jeová, onde quer que estivesse. Esse é o ponto, muito bom. E o último casal, o apóstolo Pedro e sua esposa. Irmão Felipe, por favor. Bom, com eles eu aprendi que vale a pena simplificar a vida, foi o que os dois fizeram quando deixaram o seu negócio de pesca, e também que quando um casal é espiritual, eles podem falar de consciência limpa perante outros sobre sua vida de casado, assim como Pedro fez na Bíblia. É verdade, muito bom mesmo. Excelente. Obrigado, os irmãos, pelos muito bons comentários, a ajuda que nos deram na condução desse estudo, muito bonito. Então, quer ter uma vida significativa e feliz? Tomem boas decisões visando fazer mais no serviço de Jeová. Esse estudo nos ajudou nisso. Se também não é recém-casado, mas já tem alguns anos de casado, tem espaço para todos nós no serviço de Jeová. Também pode tomar boas decisões visando fazer isso à frente. Muito bem.